seus olhos, vamos levar a Deus as nossas orações. Bendito e maravilhoso Deus, somos muito gratos por esse dia, por essa noite, ao qual nós estamos reunidos nesse lugar para adorar. Porque eu sei, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele é presente em nossas vidas, Ele habita em nós, Ele é uma pessoa, Senhor, que Tu possa abençoar os ofertantes nessa noite, aqueles que não puderam também ofertar, que tenham a mesma medida de bênção. Aqui está seu servo, Senhor, aleluia. Eu sei que Tu tem abençoado e tem preparado uma mensagem para os nossos corações. É o meu agradecimento, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Antes de eu iniciar, eu quero fazer duas perguntas para a igreja. A primeira, quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda não precisa responder para mim. Responda para si mesmo. Quem aqui, Jesus, está feliz com você? Essa é para pensar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do verso de número 3. Eu achei maravilhosa a palavra inicial do culto de hoje, né? A palavra que o pastor leu aqui lá em Colossenses, onde foi lido um texto que fala justamente sobre o dever de nós nos santificarmos, de não praticar fornicação, de não praticar mentira, né? E é bem sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Nós vamos falar sobre as obras dos Nicolaítas. A igreja sabe quem são ou quem eram os Nicolaítas? Sim ou não? Gente, é culto de ensino. Culto de ensino, a igreja participa. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6, verso de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus, que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Meus irmãos, estava havendo uma dificuldade na igreja primitiva no distribuir das alimentações que eram arrecadadas aos necessitados. E as viúvas helenitas, as viúvas daqueles que não eram judeus, estavam recebendo menos do que as viúvas judias. Estava tendo ali uma acepção de pessoas. E por essa razão houve uma pequena contenda, um pequeno desentendimento na igreja. E para que então levaram esse problema até os apóstolos, para que fosse solucionado e acabasse a contenda, porque a Bíblia diz que nós não devemos ser contenciosos. O Senhor Jesus também disse que casa dividida não pode subsistir. Então nós temos que viver em união, né? Tem um salmo que diz: como o boi suave é que os irmãos vivam em união.
e ali estava tendo um problema por causa da alimentação, das cestas básicas que eram distribuídas para os necessitados da igreja na época. Levaram esse problema aos apóstolos e os apóstolos deram uma solução. Instituíram ali o ministério do diaconato, os diáconos. E os primeiros 7 homens, para serem colocados ali como diáconos, era necessário que fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens de boa conduta. Dessa maneira, elegeram esses 7 homens que nós lemos os nomes aqui. O primeiro nome que foi falado aqui foi o nome de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva, aquele que morreu apedrejado. Enquanto estava sendo apedrejado, inclusive Saulo de Tarso estava guardando a capa daqueles que o apedrejaram. Ele olha para o céu, vê o céu aberto, Jesus à direita do Pai, e ele morre abençoando aqueles que os estavam apedrejando, dizendo: Pai, não lhes impute este pecado, e rendeu o Espírito a Deus. Amém? Amém. Desses 7 homens, também havia esse 7º do qual nós lemos, cujo nome era Nicolau. Nicolau, prosélito de Antioquia. É sobre Nicolau que nós vamos falar. Nicolau era um homem de Deus, um homem que estava seguindo o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Porém, no decorrer do seu ministério, Nicolau se desviou de Jesus e passou a pregar aquilo que Jesus não ensinava. Ele passou a dizer que a pessoa poderia vir a Jesus como está. Fato, isso é verdade. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então você vem como? Está cansado e sobrecarregado. Quando a gente chega no mundo dessa forma, cheio de vícios, cheio de todo tipo de pecados. Mas Jesus alivia, Jesus lhe cura, ele liberta, ele transforma. Então a gente vem como está, mas não permanece como quer. A gente vem como está, mas é necessário que para seguir Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. E Nicolau pregava que Jesus te aceita do jeito que você é. Pode vir, porque Jesus ele te ama do jeito que você é. Ele ama o pecador, Deus é amor. E esse tipo de evangelho coach que hoje está sendo pregado por aí, mas que o Senhor Jesus aborrece. Quer ver? Vamos ler, por favor, Cassiano, coloca aí para mim, Mateus 24, que vai falar sobre um texto das artimanhas do diabo. Olha lá: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Jesus aí ele está dizendo a respeito dos últimos dias da igreja na terra. E o que mais tem aparecido hoje são falsos cristos e falsos profetas. Mas pastor Luciano, deixa eu perguntar, como é que a igreja vai definir que é falsos profetas? Pode a pessoa chegar aqui um dia, subir aqui em cima e não é de Deus. Como é que a igreja vai definir isso aí? Primeira coisa que a igreja precisa pedir ao Espírito Santo de Deus é o dom de discernimento de espírito. Porque é um dom que hoje nem todo mundo busca. O apóstolo Paulo ele exorta a igreja: buscai os melhores dons, né? Muita gente busca muito o dom de línguas, porque o dom de línguas ele aparece muito, fica muito em evidência, né? E muita gente quer o dom de línguas muito mais para aparecer do que para falar a Deus os mistérios e glorificar a Deus em línguas.
também o dom de profecia, que é o dom de falar da palavra de Deus. Neste momento, o que eu estou fazendo aqui é profetizar. Por quê? Profetizar não é só falar o que vai acontecer no futuro, mas quando você anuncia a palavra de Deus, você está profetizando. O profeta é boca de Deus. Então, todas as vezes que você lê a Escritura em voz alta, você está profetizando, porque você está falando aquilo que Jesus disse. E uma outra coisa, você identifica o falso profeta pelo que ele está anunciando. Você conhece a árvore pelo fruto. Quando ele anuncia aquilo que vai de encontro à sua vontade e a palavra não te confronta, ela não é de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem para corrigir, redarguir, exortar. É claro que muitas vezes a palavra também vem para te dar ânimo, para te levantar, para te consolar se você está num momento triste. Mas a palavra de Deus nunca vai ser de acordo com o teu coração, porque o teu coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Como eu sei que a palavra é de Deus? Quando ela me vem confrontar, quando ela vem para me corrigir, quando ela vem para me disciplinar, quando ela vem para me fazer melhorar o meu comportamento. Agora, o próprio Espírito Santo, ele vai testificar com o teu espírito se aquilo é de Deus ou não. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Aí você vai querer acreditar no que é errado se você quiser. Porque o que a Bíblia diz? Que muitos iriam levantar pregadores, iriam levantar profetas segundo o seu próprio coração, de acordo com a sua própria vontade. Se você está fazendo a sua vontade, você não está no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, numa determinada feita, ele fala: eu queria ir para a esquerda, Cristo me mandou ir para a direita. Eu fui para a direita, ele me mandou ir para a esquerda. Então Deus, ele sempre vai falar para você negar a sua própria vontade. Você tem que negar a si mesmo para servir a Deus. Servir a Jesus da maneira que ele deseja é renunciar a si mesmo. Nesse frio, a coisa mais difícil que tem é orar às 3 horas da manhã. Meu Deus do céu, orar de madrugada. Mas a Bíblia nos diz que de madrugada, os que me buscam de madrugada me acharão. Então a Bíblia nos ensina o que nós devemos fazer. Quem me ensina é a Bíblia. E o Espírito Santo é quem me revela a Bíblia. Você está entendendo, igreja? Porque que eu, todo mundo que ensino, eu falo: meditem as Escrituras. Porque a própria Escritura nos diz isso, que nós devemos meditar de dia e de noite. Foi cantado aqui sobre Josué. Qual foi o mandamento que Deus deu para Josué? Não temas, não te espantes, não te desanime, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que prospere o teu caminho. Quer prosperar o teu caminho na presença de Deus? Medita na palavra dele. Porque se você não meditar na palavra de Deus, qualquer mentiroso, qualquer enganador te leva por qualquer vento de doutrina. E essa é a obra dos nicolaítas, do que eu estou falando aqui. Então, quem eram os nicolaítas? Eram aqueles que seguiam os ensinamentos desse Nicolau, que se desviou da sã doutrina. A sã doutrina não é usos e costumes. A sã doutrina é viver em santidade e em santificação. Viver em santidade não é ser perfeito, é se desviar da aparência do mal, como Jó fazia. Luciano, quando eu estava com 1 ano, né, de convertido, eu vou falar o que você está falando, aconteceu comigo assim, um documento que a mulher estava pedindo, aí eu não podia dar porque eu tinha dado para outra firma de boleto, né? Aí outro dia ela perguntou para mim, né, como é que tá? Eu falei assim, ainda não está comigo, e estava comigo. Na hora, né, o coração já, na hora que eu falei que não estava, aí automaticamente parece que deu uma facada em mim assim, tá? Aí eu já vi, né, que eu já menti. Aí eu fui lá pro banheiro, pedi perdão para Deus. Aí a outra semana eu fui verizando, né, os documentos. Porque a gente não pode deixar para mentir uma vez, aí vai acostumando e fica ruim, né? O pecado muitas vezes cometido em iniquidade, tá?
Aí você acaba se acostumando ao pecado, de maneira que o pecado já não te incomoda mais. Quando isso começa a acontecer, é porque o Espírito Santo ele já se afastou de ti. Se você ver, por exemplo, Sansão, né, na história de Sansão, durante muito tempo ele ficou namorando com o pecado. Primeiro ele começa a descer até a Filistia e começa a se engraçar com as filisteias. Pede para o pai, eu gostei daquela, eu gostei daquela outra, sabendo que não era do povo de Deus, e ele não devia se misturar, porque Deus havia dado um mandamento que não era para se misturar com aquele povo daquela terra, porque eles iriam corromper o coração deles, de maneira que eles iriam se afastar de Deus. E qual é o final? Vamos logo para o final, porque ele foi curto. Só o resumo da história de Sansão. Então, Sansão, ele acaba tendo seus olhos perfurados, preso e servindo de brinquedo na mão dos filisteus. Por quê? Porque durante um momento ele acabou se envolvendo demais com Dalila, abriu o coração para ela e o Espírito Santo saiu dele e ele nem sentiu. Olha que coisa triste. Aí quando ele havia aberto o coração para ela e contado o segredo dele, que era o relacionamento que ele tinha com Deus, que ele era nazireu de Deus, e que a força dele vinha dessa aliança, porque os cabelos dele não haviam sido cortados, então ela faz com que ele adormeça nos seus joelhos, raspa o cabelo dele, quebra a aliança dele com Deus, a aliança dele é quebrada, o Espírito Santo se retira e ele nem sequer percebe. Quando ela fala, vem os filisteus sobre ti, ele se levanta, diz o texto, e ele acreditando que como das outras vezes sairia vencedor, ele vai, porque ele não sabia que a presença de Deus tinha se retirado dele. E o que acontece? Ele é preso, tem seus olhos vazados, e se torna brinquedo na mão dos filisteus. Tem muita gente dentro da igreja hoje, o Espírito Santo já se afastou da pessoa, porque ela permanece no pecado, que já virou iniquidade, e ela ainda não percebeu que ela já virou brinquedo na mão de Satanás. Satanás faz o que quer da pessoa, a pessoa está dentro da igreja, mas já está longe de Deus, há muito tempo. E nós temos que tomar muito cuidado, vigiar muito nisso, buscar a Deus. Deus, me mostra qual é a tua vontade. Senhor, não permita que eu seja enganado. Você já imaginou Jesus volta agora, você fica? Porque ele vai voltar a qualquer momento. A Bíblia diz que nem os anjos do céu não sabem o momento em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. O arrebatamento dele é real e vai acontecer a qualquer momento. Como está a sua vida diante de Deus? Cuidado, para que você não esteja dentro da igreja, mas com o nome fora do livro da vida. Porque a coisa mais importante é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, buscar a tua salvação. Se preocupa primeiro com a tua alma. As outras coisas não têm importância, de verdade. Busque a tua salvação, mais do que qualquer coisa. Amém, igreja? Glórias a Deus. Vamos lá. No livro do Apocalipse, capítulo de número 2, coloca o verso de número 6, por favor. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 6. Você que tem sua Bíblia aí, pode acompanhar na Bíblia física, por favor. Talvez a tradução seja um pouquinho diferente. Apocalipse, verso 2, número 6, diz assim, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os seguidores de Nicolau, as quais eu também odeio, ou aborreço, como diz na minha tradução aqui, tá? Isso aí é Jesus, ele está falando, né, com a igreja, com a primeira das 7 igrejas. Ele está falando, só um minuto, deixa eu abrir aqui que eu esqueci o nome da igreja. A igreja de Éfeso. Obrigado, Deus abençoe a Maneide. A gente precisa de ajuda, gente, não dá para guardar tudo na memória, não. É hora que a memória nos traz. Graças a Deus por isso, né? Todos somos imperfeitos, perfeito é só Jesus. Amém? Toda honra e glória seja sempre a Ele. Então, na carta da igreja de Éfeso,
Jesus está falando ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor dirigente da igreja, tá? Ele é responsável pela igreja. Então, assim, ele é tratado como o anjo da igreja, aquele que Deus o constituiu como liderança daquela igreja, daquela congregação. Amém? O anjo dessa igreja é o pastor Ezequiel, a quem Deus o constituiu. Amém? Então, Deus ele vai falar primeiro ao anjo da igreja e depois à igreja. Ele usa o anjo da igreja e revela para a igreja. Então, o anjo da igreja que está em Éfeso, ele vai falar algumas coisas e ele diz: tem porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É o próprio Jesus dizendo: eu odeio essas obras dos nicolaítas. O que é isso? É aquele que fala assim: não, fica tranquilo, porque se você der o seu dízimo, se você der a sua oferta, Deus já perdoou os seus pecados. Você pode continuar. Você não precisa viver, você não precisa se casar com a mulher com quem você vive junto. Estou dando um exemplo, tá? Você pode continuar vivendo junto. Se você for dizimista, ofertante e vindo nos cultos, está tranquilo. Não tem problema. Quer ver uma coisa? Coloca aí, por favor. Aí agora eu vou falar sobre isso. No livro de Mateus, capítulo 5, o verso de número 31. Mateus 5, 31. Olha lá. Isso é Jesus pregando, tá? Palavras do próprio Senhor Jesus. Ó, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. O próximo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, que é o adultério, faz que ela cometa adultério. Divorciar-se do seu cônjuge, não seja por causa de relação sexual ilícita fora do casamento, entendeu? Não é agradável aos olhos de Deus. Faz com que ela comete adultério se ela se casar de novo. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Está entendendo? Casamento é para a vida inteira, gente. Quando que pode se separar? Pode até se separar, mas não pode casar de novo. Biblicamente falando, tá? Mas as leis brasileiras e tal, as leis brasileiras não estão seguindo de acordo com o que está na Escritura. Então, ou você temos que obedecer as leis brasileiras. Não estou dizendo aqui que tem que ir contra a lei, tá? Mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tem coisas que os homens permitem que Deus não permite. Tem mentirinha do bem que o povo conta por aí e está tudo bem. Não existe mentirinha do bem quando a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Jesus não é mentira. Então não existe mentirinha do bem, toda mentira é do mal. Ela pode ser mascarada e parecer boa, mas aí é falsidade, é mentira também, tá? Deixa eu falar uma outra coisa aqui, ó. Vou colocar aqui, Mateus, capítulo 5, verso de número 27. Mateus 5, 27 diz: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Próximo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, ou a mulher atentar para o homem para cobiçar, desejar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então tem gente que fala: agora é o período da graça, e agora na graça tudo pode. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio e cumpriu a lei, e fez mais. Ele nos prometeu o Espírito Santo para que, através do Espírito Santo, nós venhamos ser mais santos do que aqueles que observavam a lei somente na força da carne. Agora nós temos o Espírito Santo para vencer a nossa carne e não lutar com a força da nossa carne para obedecer às leis. Estão entendendo? Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo e sermos espirituais, não vivendo mais na concupiscência ou no desejo da carne. Eu falei a respeito do morar junto, que aos olhos de Deus isso não é casamento, e não é, e eu vou provar. Livro de João, capítulo 4,
verso de número 16, por favor, João 4,16. Na Escritura diz assim, quando Jesus encontra a samaritana lá no poço de Jacó, e ele conversa com ela durante um tempo, depois ele diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá, o próximo. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, o próximo. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha só, aquela mulher, ela vivia com alguém, ela estava vivendo com um homem. E Jesus, conhecendo a vida dela, fala para ela, vai lá, chama o teu marido. Ela confessa a Jesus que não tem marido. Não, olha, eu até vivo com alguém, mas não é casado, ele não é meu marido. Aí Jesus fala para ela, disseste com verdade. Talvez ela tenha ficado viúva 5 vezes. Então ela teve 5 maridos. Mas aquele com quem ela estava vivendo naquele momento não era marido. E tem muita gente aí vivendo junto, mas não é marido, não é esposa, não é cônjuge. Aos olhos de Deus, não. Pode ser aceitável união estável, amaziado, pode ser aceitável para as autoridades brasileiras. Para o céu, não. O céu, não. Para entrar no céu não serve desse jeito. Se quiser, tem que se acertar, vai se acertar. Não estou dizendo que você tem que se separar, estou dizendo que você tem que se casar. Já que vive junto, vai lá, regulamenta a situação. Amém, igreja? Estou provando na Escritura. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Gálatas, capítulo 5, verso de número 7. Para encerrar, olha lá, corris bem, quem nos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele está falando justamente, pode deixar esse aí. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem nos chamou do mundo? Foi Jesus. Ele nos chamou do mundo. Para quê? Para que a gente continue do jeito que a gente estava no mundo. Você não precisava nos ter chamado. Aqui o apóstolo Paulo está exortando a igreja dos Gálatas. Por quê? Porque eles tinham se convertido de tudo que eles viviam e eles começaram a ouvir os ventos de doutrina e os falsos ensinamentos dos nicolaítas, que diziam assim, não, olha, tudo bem, esse Jesus aí é legal, mas você precisa continuar observando a lei ali, você tem que fazer a circuncisão, você tem que continuar observando o sábado, coisas que Jesus não requereu da igreja. O que é que Jesus requereu da igreja? Se você ler lá no livro de Atos, eles vão dizer assim, não, eles têm que se abster das relações sexuais ilícitas e de comer sangue. E Jesus deixou 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com tudo que tens, e o teu próximo como a ti mesmo. Bom, a lei foi resumida nisso, porque se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai fazer todo o resto do que a lei manda. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu quero melhor para o meu próximo, porque eu quero melhor para mim. É simples assim. O evangelho não é complicado. O povo é que complica, colocando um monte de dogmas e fatos pesados, como os fariseus faziam, e não toca nesses fatos nem mesmo com um dedo. O próprio Jesus, uma vez ele repreende aos fariseus por isso. Fala, não, vocês colocam fardo pesado demais para o povo e nem com um dedo vocês tocam nesse fardo. Então ele coloca um monte de mandamento que não existe, um monte de coisa que não existe, que não é Bíblia. Está entendendo, igreja? O que nós devemos fazer? Obedecer e nos sujeitar, sim, às autoridades. Quando? Quando ela não vai contra e
está na Escritura. Existem hoje muitos políticos que são, por exemplo, a favor do aborto, a favor de matar a vida de um ser humano dentro do ventre materno. Não é matar um ser humano. Então, poxa, isso é que está dentro daquele útero. É um animal? É um vegetal? É o quê? É um ser humano. Só não nasceu ainda, mas já é uma vida criada por Deus e que merece o direito de viver. Então, o que a Bíblia defende? Direito à vida. Por quê? Porque Jesus é a própria vida. A morte é salário do pecado. Quando você mata uma vida, você está fazendo aquilo que o diabo deseja. Porque quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. Ah, meu corpo, minhas regras. Quem disse que teu corpo é teu? Quem disse? Não é? O nosso corpo é templo de Deus, é dele, pertence a ele. É por isso que nós temos que oferecer a ele os nossos membros em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque nós não somos nossos, nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono, fomos comprados por bom preço. Naquela cruz, Jesus pagou cada gota do seu sangue, por mim e por você. Agora, se você não quer pertencer a Deus, aí o problema já é seu. Se você acha que você é seu, você também está enganado. Porque se você não pertence a Deus, você pertence ao diabo. Não existe outro Senhor. Ou você se entrega a um, ou se entrega a outro. Não há meio termo. Ah, eu faço o que eu quero, então você é escravo da sua vontade. E um dia você vai receber o galardão da sua escolha, a recompensa daquilo que você escolheu. O que a gente planta, mais cedo ou mais tarde a gente vai colher. Meu amigo, foi cantado aqui. Hoje tu tens escolha: vida ou morte. Qual vai escolher? Amanhã pode ser tarde. Se você tem algo ainda que tem que abandonar dessa vida, abandone. Se o teu coração está preso ainda a alguma coisa terrena, se desprenda e seja cidadão do céu. Coloque o teu coração em Jesus verdadeiramente. Se desprenda das coisas terrenas, porque quem está preso nas coisas terrenas não pode subir para o céu, porque está preso. Jesus é a verdade que liberta. Eu estou aqui para anunciar essa verdade que te liberta. Abandona todo e qualquer pecado. Abandona. Resiste ao diabo. Não namore com o pecado, se desvie da aparência do mal. Se alguma coisa ainda te afasta de Deus, lute contra isso. Pastor, eu ainda não consigo, ainda não consegui, ainda é um vício que ainda me domina, ainda é algo que ainda eu não consegui. Ore e jejue no propósito de se libertar, de ser liberto. Porque o mesmo Cristo que me libertou tem poder para te libertar. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Mais miserável de todos é quem eu sou. Eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei quem eu era no mundo. Eu não tinha a menor condição, humanamente falando, de estar aqui onde eu estou hoje. Mas o Deus que me salvou tem poder para te salvar também. Porque Ele morreu por todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. Todos têm direito à vida eterna, se renunciar à vida passageira. Tem gente que diz aí, a vida é curta, aproveita a vida. Quer aproveitar a vida de verdade? Renuncia à vida curta em favor da vida eterna. Porque a vida não é curta não, a vida é eterna. A morte não é o fim, é o começo. A morte física é só o começo.
de uma eternidade, que será com Deus ou com Satanás. Jesus foi para a casa do Pai, onde há muita morada, e preparou um lugar. E tem muito lugar que vai ficar vazio. Por quê? Porque tem muita gente que prefere ir para um lugar que está preparado para o diabo e seus demônios, do que ir para o céu, na casa do Pai, onde tem um lugar preparado para mim e para você, que Jesus preparou. A escolha é tua. Deus não te obriga a ser salvo. A escolha é só sua. Mas o reino do céu é tomado por esforço. Se você não se esforçar para ir para o céu, para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. No inferno já tem lugar garantido. A Bíblia diz que a morte e o inferno, eles não se saciam. Eles não se saciam. Quanto mais tiver, mais cabe, mais vai. Mas para ir para o céu tem que ter esforço, tem que ter renúncia. É com sacrifício. Se o nosso Senhor Jesus Cristo ele já sacrificou por nós, nós temos que nos sacrificar também. E o sacrifício não é fazer voto em dinheiro, não. Sacrifício de verdade é renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu quero o que é errado, a minha carne deseja, mas eu digo não. Eu quero o que é errado, mas eu escolho o que é certo. E eu faço o que eu escolho, não o que eu quero. Eu escolhi fazer a vontade de Deus, não a minha. Então eu renuncio, porque o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que, por amor de mim, perder a sua vida nesse mundo, achará. Mas aquele que achar a sua vida nesse mundo, perderá. Aí cada um faz a sua escolha. Amém, igreja? Amém. Vocês entenderam o que é a obra dos Nicolaítas? É aquilo que o povo prega: vem como está e fica como quer. Isso é a obra dos Nicolaítas, tá? Jesus fala: vem como está, mas seja transformado pelo poder do Espírito Santo, que liberta e transforma da água para o vinho. Amém? Amém. Louvado seja Deus, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Orem, por favor, eu peço, pela minha vida. Orem pela minha esposa, que não veio hoje, porque ela está com os 4 dentes dos sisos nascendo ao mesmo tempo. E hoje, ela estava com muita dor, por isso que ela não veio, tá? Ela está com muita dor em casa. Eu peço que orem por ela, tá bom? Orem por todos nós. Vamos orar uns pelos outros, até que o Senhor venha em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe o pastor Luciano.